se tornou um atleta, né? Você entrou nesse mundo de triatlon que parece ser quase que uma religião de quem entra. Como é que você foi parar no mundo do esporte? E como é que esse vício aí do triatlon incorporou na sua rotina? O meu pai, ele jogava futebol. E ele me levava para ver ele jogar futebol. Então eu comecei a jogar futebol também com aproximadamente 6 anos de idade. Eu comecei a treinar em escolinhas, tal, em clubes. Então desde pequenininho eu queria ser jogador de futebol. Inclusive com 14 para 15 anos, teve um olheiro do Flamengo lá na cidade e me chamou para ir pro Rio fazer um teste. É mesmo? Aí eu não fui. Não fui porque eu não era tão bom assim, não. Eu era esforçado, sempre fui esforçado porque eu gostava muito. Comecei jogando como ponta esquerda, depois virei lateral esquerdo. E eu não fui. Só que com 21 anos eu rompi o ligamento do joelho uma vez, operei, rompi de novo. Cruzado? Cruzado. Operei a segunda vez, rompi a terceira do joelho esquerdo. Caramba. E aí quando eu rompi a terceira vez eu falei, cara, esquece, futebol não é pra mim, não vou mais jogar. Muito impacto, né? Então com 22 anos aproximadamente eu parei de jogar futebol. E nunca mais joguei. Só bato bola com meu filho ali, mas jogar mesmo eu nunca mais joguei. E aí eu comecei a correr, eu faço academia desde os 14 anos de idade. Então o esporte sempre esteve presente na minha vida. Quando eu comecei a trabalhar, eu notei que o esporte era um grande aliado para uma válvula de alívio de pressão, vamos dizer assim. Então hoje o meu grande terapeuta é o esporte. E aí eu, cara, fazia diversos esportes, fiz de tudo. Eu competi o wakeboard aqui em São Paulo, brasileiro de wakeboard. Fiz tudo que é esporte, motocross, já fiz, cara, eu experimento de tudo que é esporte, eu adoro. Sou viciado em adrenalina. E aí um dia eu tava correndo no clube, fui lá correndo no clube, lá no Mapituba, e aí depois do clube, eu assim, cara, faz tempo que eu não nado, não faço nada, porque eu nadei quando eu era moleque, quando eu tinha uns 9, 10 anos eu nadava. E aí eu assim, vou dar uma nadadinha. Aí peguei, entrei na piscina, fui nadar, cara, eu fui atravessar a piscina de 25 metros, eu quase não cheguei no final. Cheguei lá, eu me agarrei na borda e... Meu Deus do céu. Aí voltei e tal, nadei mais um pouquinho. Nadei uns, 10 minutos, nem isso. Voltei pro vestiário. A hora que eu tô no vestiário, eu encontro um cara lá. Aí o cara assim, pô, tu tava nadando? Assim, tava? Eu, tentando, pelo menos, né? Eu dei uma corrida, eu vim pra piscina. Ele disse, por que tu não entra na nossa equipe de triatlon? Eu falei, cara, esse negócio de triatlon é coisa de maluco. Ele, não, cara, é legal, vem e tal. A gente tá nadando toda terça e quinta às 7 da manhã. Isso era numa semana. Eu disse, então terça-feira eu venho aí nadar um pouco com vocês. Mas só vou nadar, eu não vou fazer esse negócio de triatlon não, que isso é coisa de louco. Cara, nadei na terça-feira. Quinta-feira eu já tava inscrito na turma do triatlon. Aí eu comecei a fazer triatlon. E aí, cara, é viciante, né? Puta, cara, triatlon é demais, cara. É muito bom. E aí você já fez sprint olímpico, você já fez Iron também, né? Fiz o Iron agora, o último 29 de maio agora, fiz o meu primeiro Iron full, experiência. Você fez full? Caraca. Experiência espetacular. 4,5 km nadando, 3.800 nadando, 180 km de bike e 42 de corrida. E uma maratoninha pra fechar. Fechar. Suave. Eu fiz triatlon, cara. Eu fui nadador, né? Fui atleta de natação durante um tempo. Depois eu fui fazer arte marcial e tal. E aí acho que quando eu fui morar em Salvador, foi isso. Quando eu fui morar em Salvador, eu decidi entrar no triatlon. Fiz muito tempo musculação, né? Puta, aumentei, sei lá, uns 15, 20 quilos, assim, que eu era bem magrinho quando eu nadava, eu competia com 72 quilos. Caramba. Hoje eu tenho 9,5. E aí eu lembro que eu fui gradativamente subindo o meu peso, fui ganhando massa. Na hora que eu fui pro triatlo, eu acho que eu já tava grande demais pro triatlo. E minhas fibras musculares nunca foram fibras de resistência. Na natação, eu competia provas de velocidade, 50 livre, 100 livre. A prova mais longa que eu fazia era o 200 medley, que é a prova que você nada todos os estilos, um atrás do outro. Porque eu não era, assim, incrível em muitos estilos, mas eu tinha
os estilos muito bons, quase todos. Então isso me dava vantagem quando eu nadava o medley. Então meio que me diferenciava ali da média. Mas mesmo assim, era 200 medley, era o meu limite, assim, não muito mais do que isso. Então era 4 tiros de 50 na minha cabeça, 4 tiros de 50 de estilos diferentes. Cara, eu achei muito legal o triatlo. Mas eu senti que, primeiro, a dedicação tem que ser muito longa. Demais. Você precisa ter tempo de dedicação para você exercitar todas essas 3 modalidades, além de ter que fortalecer, né? Que são 4 modalidades, né? É natação, bike, corrida e academia. E academia, né? Porque senão você se machuca, né? Tem uma quinta também, que é a fisioterapia, eu falo, né? Porque, pô, quando vai treinar uma prova longa igual o Iron, putz, eu fui muito pra fisioterapia. Cara, não tem como, assim, você sai de um full, de um Iron full, você não sai bem, né, cara? Você sai, você fica moído o quê? Uma semana? Fica moído uma semana. Uma semana, né? Foi. Uma semana. Eu lembro que a prova foi no domingo. Segunda-feira eu fui descer as escadarias da casa do meu pai, que eu tava na casa dele. Se não tivesse os braços, eu não descia a escada. Eu desci com os braços. Assim, tipo leg day, né? Eu fiquei uma semana assim, ó, que pra levantar e sentar da cadeira só com os braços. Subir e descer a escada só com os braços. Não tinha mais perna, acabou. Ai, cara, eu lembro muito dessa cena. Assim. No CrossFit, eu fiz CrossFit depois de um tempo, e CrossFit pega muito peso nas pernas, né? Puta, cara, muito peso e tal. Putz, que você não conseguia sentar, cara. Pra sentar na privada era o desafio, era isso aí que você tava falando. Terrível. E fica dolorido mesmo. Mas o Iron foi uma experiência muito legal. A gente tem casa lá em Floripa há muitos anos e eu sempre assisti o Iron. Sempre assisti. E eu falei uma vez até para meus pais, falei, um dia eu vou fazer isso daí, ó. Mas não achava que esse dia ia chegar. E chegou. Você repetiria? É um negócio assim, é uma distância que você gostou? De fazer a prova eu adorei. Adorou? De treinar eu odiei. Você gostou da prova ou não gostou de treinar? O problema do Iron são os treinos. Os longões. Cara, é terrível. Terrível, é desesperador. É muitas horas, né? São muitas horas. Porque assim, eu já tinha 5 anos e pouco de triatlon quando eu fui fazer o Iron, né? Então, eu treinei específico pro Iron 4 meses. Foram 4 meses, assim, de dedicação muito grande pro Iron. Então, eu acordava 5 e pouca da manhã pra treinar e depois treinava novamente fim do dia, durante segunda a sexta, e aí sábado treinava praticamente o dia todo, e aí domingo descansava. Só que é um nível de dedicação, de abdicação e de treinamento insano, porque dava, no começo eram 16 horas por semana, mas logo em seguida já subiu para 18, 21, 23 horas de treino por semana. Nossa. É muito treino. E assim, não dá para beber, não dá para dormir tarde, porque tu tem que acordar 5 e pouca da manhã todo dia. Então, não sai mais com os amigos, não sai mais com a esposa. Cara, não via os filhos muito tempo, porque eu tenho 2 meninos. Eu saía de casa para treinar de manhã cedo, eu estava dormindo. Aí eu chegava em casa depois do treino, já estava quase na hora de dormir. Então foi uma abdicação da minha família, uma dedicação ao treino, uma disciplina, porque, pô, tinha dia que tu acordava e não tava com vontade nenhuma de treinar, só que tinha que treinar, porque se não treinar, tu não faz a prova. Então foi um nível de exigência muito grande o treino. Teve um dia que eu fui fazer o primeiro 180 de bike, de treino, assim. Vamos fazer um 180. E aí eu falei pra minha esposa, vou sair de Criciúma, eu vou até Floripa de bike, tu me pega em tal lugar. Eu tô louco, né? Falei, tu me pega em tal lugar. E eu saí pra pedalar, saiu eu e um outro amigo que tava fazendo a prova. Chegou num ponto que a bike dele furou o pneu, aí ele trocou, aí furou de novo, ele trocou, a terceira vez que furou, ele abandonou, e eu fui continuar o treino sozinho, assim. Os últimos 90 quilômetros eu fiz sozinho. Nossa. E, cara, começou um vento contra. Tava calor, tava uns 28 graus, vento contra. Simulou um Kona ali no Havaí. E eu sozinho pedalando naquela BR, os carros passando, e eu falei, o que eu tô fazendo aqui? Pelo amor de Deus, eu sou louco e tal. E nunca mais eu faço isso e tal. E de repente, eu tinha que fazer 180 e depois correr 5. Nossa, uma transiçãozinha. Era uma transiçãozinha ali, só pra treinar o corpo. A hora que eu cheguei, que eu parei a bike, que eu ia fazer os 5, que eu encontrei a minha esposa, eu tirei o capacete, tirei as coisas, ela disse, agora vai correr os 5. Eu assim, mas nem fudendo que eu vou correr os 5.
Pega essa bike, joga aí dentro do porta-mala e tu não... Ó, e eu falei pra ela assim, tu nunca mais deixa eu me inscrever nessa prova. Tava com uma raiva, cara. Falei, tu nunca mais deixa eu me inscrever. E ela assim, tu tá falando isso agora, né? Depois tu dá... Você pode pegar o celular aí e grava que eu vou falar aqui. Eu peguei e gravei assim, eu nunca mais vou fazer um Ironman, não sei o que. Brabo, tava... Meu Deus, com muita raiva. E aí, pô, chegou o Iron, fui fazer a prova. Putz, cara, coisa linda, assim. Eu aproveitei, eu curti cada minuto da prova, Toledo. Cada minuto. Eu me diverti fazendo a prova. Apesar Você estava preparado. Tava. Não faltou gás em nenhum momento, porque tem gente, cara, puta, naquele quilômetro foi foda, ali eu pensei em desistir. Meu sócio acabou de fazer um meio Iron com o Denis Wang, tava lá, que deve ter sido no mesmo lugar que vocês fizeram, sei lá. E ele quase parou. Ele falou, cara, chegou uma hora ali, eu travei, não tava tão bem treinado. Você, pelo jeito, cara, tava super bem, né? Tava bem treinado. O que eu tive de problema na prova é que choveu do início ao fim da prova. Tava em torno de uns 17, 18 graus, chovendo e com vento. Nossa, a prova inteira. Frio pra caramba. Muito frio, eu passei muito frio na prova. Então eu comecei a natação. Putz, cara, a natação foi super bem. Comecei a pedalar na chuva mesmo, vento. Fiz os primeiros 90 quilômetros com 33. Eu queria fechar com 32 de média, né? Comecei a pedalar, eu tava muito bem, muito forte. A hora que eu terminei o primeiro 90 quilômetros, eu olhei a média, 33,2 de média. Eu falei, putz, tô muito forte, vou segurar que senão eu vou quebrar na corrida. Aí eu segurei a bike, fechei com 32 de média, como eu queria. Comecei a correr. Cara, no começo da corrida eu olhei pro relógio e, nossa, eu tô muito rápido. Aí segurei um pouquinho a corrida e fui. Até o quilômetro 15, encontrava a família. Porque a corrida é legal porque tu fica encontrando a família. São 4 voltas, né? Então tu encontra várias vezes. E aí o pessoal torcendo, é muito legal. E a corrida pra mim é o mais difícil de todos. Então eu fiz os primeiros 15 quilômetros. Aí o meu irmão, e aí, tá bem? Eu assim, tô bem. Aí ele me encontrou de novo, acho que no quilômetro 17, 18. Ele assim, e aí, tá bem? Eu assim, cara, começou a doer a coxa. Ele assim, mas eu tô bem, não tô cansado, tá tudo certo. E fui. Chegou no quilômetro 25, começou a me dar hipotermia. Comecei a tremer. Eu tava correndo a 11, 12 por hora e tremendo de frio. Caraca. Aí eu encontrei meu irmão e falei, pelo amor de Deus, me dá a tua jaqueta. Aí eu peguei a jaqueta dele, botei e continuei a correr. Isso foi no quilômetro 25. No quilômetro 26 me deu cãibra na posterior de coxa. Nossa. Aí você precisou andar um pouco. Aí acabou a prova praticamente, né? Porque daí não dava pra fazer do jeito que eu queria. Então eu parei, alonguei, tomei água e tal. Aí caminhei um pouquinho, dei uma soltada. Aí voltei a correr. Aí eu corria 2 km, cãibra. Sentia de novo. Cara, e foi assim, do 26 ao 42, corre 2 km, cãibra, foi sofrida. Foi sofrido. Isso é alimentação. Hã? Isso é alimentação intra-prova? Eu não sei se foi alimentação, se foi alguma coisa, ou se foi aquela parada que eu fiz pra botar a jaqueta do meu irmão. Porque eu parei no quilômetro 25 pra botar a jaqueta. É um choque, né? Depois de tantas horas, é um choque, né? O corpo para, eu não sei se foi aquilo ali. Sei que aí eu fui, e aí eu tinha 2 objetivos na prova. Primeiro, completar, e o segundo, completar abaixo de 12 horas. E aí eu saí e tal, aí faltava assim 7 quilômetros pra acabar a prova. Aí uma amiga minha que tava torcendo pra mim, ela assim, vai Felipe, vai dar o sub-12. Eu não tinha olhado pro relógio nenhuma vez ainda. Ela assim, vai dar o sub-12. Eu assim, putz, agora perna. Te vira, do jeito que der, tu vai, nem que eu vou arrastando agora. E aí eu fui, e aí dava câimbra, eu parava, alongava, corria com a perna esticada e fui daquele jeito. Aí a hora que faltou 2 quilômetros, que daí eu cheguei num lugar que era só terminar, eu falei, cara, agora se der câimbra, eu vou voando, não quero nem saber. E aí eu fui, terminei os 2 quilômetros e deu 11 horas e 55 de prova. Caraca, cara, que animal. Aí Toledo, a hora que eu terminei a prova, o cara gritou, Felipe, você é um Ironman e tal, comemorou, deu a medalha, eu encostei na grade, aí comecei a chorar. Cara, é muito emocionante. Cara, aí veio emoção, assim, aí chorei de soluçar, cara, soluçar, assim, ó. Aí me recompus, aí eu entrei na tenda lá dos finishers, aí encontrei um amigo meu, aí chorei mais um monte com ele, aí, cara, onde eu parava eu chorava, acho que chorei mais 5 vezes,
Depois encontrei a família e tal, fui pra casa, tomei um banho e, cara, isso é alegria. É um segundo trabalho, né, cara? Na hora que você tá falando de dedicar 23 horas por semana e o nosso ciclo de trabalho aqui é em torno de 40, 44 horas, cara, você tá falando é meio trabalho que você tem. Aí. E porra, cara, quem precisa dormir 8 horas? Não sobra tantas horas assim no dia, tem 24 horas. Eu não conseguia dormir 8 horas, não tinha como. Não dava, né? Porque acorda muito cedo. No máximo 7. No máximo 7, assim, quando dava. Mas assim, tu perguntou eu não tive vontade de desistir em momento algum. Nenhum momento passou pela cabeça desistir. E eu sou meio teimoso, né, cara? Se eu falo que eu vou fazer, eu vou fazer. Então...